Olá, amigos. Bem-vindos à nossa quarta com licitação, a primeira desse período da pandemia da Covid-19. Gostaria hoje de trabalhar com vocês, de conversar com vocês, se a teoria da imprevisão tem aplicabilidade nos contratos públicos e nos contratos privados, né? O que seria a teoria da imprevisão? Quando há uma anormalidade, quando há um fato totalmente imprevisto em todas as suas circunstâncias, que surge a chamada teoria da imprevisão, tá certo? Lembrando, inclusive, que nos contratos públicos nós temos na previsão constitucional, lá no artigo 37, inciso 21, que regula a licitação, que os pactos das propostas, né, devem ser mantidos. Então, quando surge algo que você não pode manter a proposta, há uma própria previsão constitucional de alteração desse sentido, tá certo? Importante a gente lembrar que a teoria da imprevisão é quando torna o pacto e as situações intoleráveis, ou seja, não há como cumprir os contratos. Isso tem origem nas leis das 12 tábuas, muito antigo, né, históricos muito antigos. Tá sendo, isso ultrapassou os séculos e foi cristalizado no Código Civil de Napoleão, certo? Vários séculos, com o Código Civil de Napoleão se consolidou um pouco a chamada teoria da imprevisão dos pactos, tá certo? Cícero tem uma passagem muito interessante quando ele conversa com seu filho Marcos, né? E ele narra para o filho que os pactos devem ser mantidos, os acordos devem ser mantidos, mas fala para o filho algumas exceções. Uma delas é muito interessante. Quem trouxe isso para o nosso direito foi o professor Cretela Júnior, no seu Tratado de Direito Administrativo, tá certo? Na primeira edição de 1967, tá certo? É o tombo 3. Então, Cícero, quando conversa com seu filho, fala que, filho, os pactos devem ser mantidos. Mas se você recebeu para guardar a espada de alguém e essa pessoa enlouqueceu, na hora que essa pessoa volta para pegar a espada, esse pacto, né, de guarda daquela espada não pode ser mais mantido, tá certo? Devido a um fator imprevisto. Então, é muito interessante essa passagem de Cícero que narra que a regra é que os pactos devem ser observados. Mas há situações totalmente imprevistas que você não pode mais honrar aquela sua palavra, vamos dizer assim, né? O filósofo Sêneca deu sua contribuição, muito interessante também. São Tomás de Aquino e outros, Santo Agostinho, né? Sobre essa exceção. Ou seja, a exceção ao chamado pacta sunt servanda. Ou seja, exceção quando os pactos não devem ser mais observados. Então, essa construção é muito interessante, né? E ela tem origem na França há um século atrás, tá certo? Precisamente em março de 1916. O Conselho de Estado de França, tá certo? Ao apreciar um recurso da Companhia de Gás e Eletricidade de Bordeaux, né, que fornecia, né, carvão para todo aquele entorno e, devido à Primeira Guerra Mundial, ela não conseguia mais insumos e pessoas para cumprir aquela sua obrigação contratual de iluminação, tá certo? E aí o Conselho de Estado entendeu que, nesse caso, era um ato totalmente imprevisto, fora do contexto de estado de crise, um prejuízo incalculável, e construiu a chamada, hoje conhecida como teoria da imprevisão dos pactos, tá certo? Nós hoje estamos com essa situação da Covid-19, com implicações, seja nos contratos públicos, surgirão perguntas, né? Os contratos poderão ser aditivados acima do limite que a legislação permite? É uma pergunta que surgirá, há pactos que surgirão, né? Os fornecedores não conseguirão cumprir os pactos da maneira que foi acordado na sua proposta licitatória. E nos pactos privados, né? Por exemplo, os advogados conseguirão manter os seus contratos locatícios dos seus escritórios? Conseguirão manter suas secretárias, dado que a nossa atividade essencialmente precisa da economia estar funcionando? Então, a teoria serve muito para todas as situações, ela ajudará nas soluções atuais, tá certo? Porque isso já foi delineado, construído doutrinariamente há um século atrás.
Então, cabe a nós observarmos o que houve há um século atrás, com a teoria da previsão, qual foram as soluções, o que os gestores públicos lá praticaram, né, para que nós aqui, hoje, no século que estamos vivendo, em 2020, possamos trilhar os caminhos, né, para ultrapassar os problemas jurídicos dos pactos, mas também para ultrapassar todo esse ambiente que estamos vivendo com muita sabedoria, com muita fé, que tudo passa. Tá bom? Aquele abraço, até semana que vem.